Nós estamos esse mês com o tema que o Espírito Santo dirigiu à igreja. E o tema é Restaurando os Muros na Sua Vida. Viramos o ano. Final de 2012, né? Entramos no novo ano. E quando entramos no novo ano, entramos o ano com sonhos, perspectivas, realizações, desafios, novos problemas, novas dificuldades, situações a vencer. Precisamos trabalhar os nossos muros. Precisamos restaurar situações que muitas vezes não conseguimos resolver em 2012, em 2011, em 2010, coisas que ficaram pendentes, situações que não conseguimos entender, não conseguimos resolver porque não tivemos força ou porque muitas vezes até fugiu do nosso controle por algum motivo. Situações muitas vezes que não causamos, que foram causadas por outros, e aí os muros caíram. E aí, oh Deus, me ajude a restaurar os muros da minha vida. Me ajude a reedificar os meus muros. Então, esse mês de janeiro, nada mais propício para que possamos nos empenhar, refletir, orar, buscar em Deus. Senhor, aonde estão as brechas dos meus muros? Aonde estão os espaços que o inimigo tem me atacado de diversas formas e tem entrado e tem me saqueado, tem me roubado, tem me deixado em situação, muitas vezes, até desoladora, angustiante, triste, deprimente. Senhor, me ajuda a restaurar os muros. Por isso estamos tendo esse mês de janeiro 13 palavras, 13 palestras, na quinta à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Vão ser 13 porque vai ter mais uma quinta-feira, vão ser 5. E nós estamos pregando restaurar os muros. Amém? Então vamos abrir em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. E com certeza o Espírito Santo irá falar ao teu coração. Amém? Como costumamos fazer, vamos ler alternadamente. Eu leio o versículo 1, você lê o 12 e assim sucessivamente. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e diz: que fazem estes fracos de Deus? Permite sacrifícios, sacrificarão, darão cabo da obra um só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu óbito sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro.
Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra vós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Expulsarei, expus e disse seus nomes aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada acima, e assim edificavam, e o que tocava na colheita estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali a correia depois. O nosso Deus pelejará por nós. Até aqui, amém? Feche os olhos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, Senhor. Que Tu possas estar, Senhor, falando profundamente aos nossos corações, Senhor. Possamos estar abertos e sensíveis à Tua voz. Que possamos perceber, entender, ser orientados, Pai. Como faremos para fechar os muros, Senhor, da nossa vida, Pai. Quais são eles, quais são as brechas, aonde estão, Senhor, que o inimigo muitas vezes tem nos neutralizado, nos parado, nos angustiado, nos entristecido, causado reações negativas de diversas formas, Pai. Por isso, Senhor, clamamos a Ti, Pai, que possamos estar sensíveis à Tua voz e entendendo, Pai, através dessa passagem, através desse exemplo, através dessa referência dos muros de Israel, entendermos, Senhor, o que é fechar, Senhor, os muros, Senhor, da nossa vida. Que através dessa referência de Israel, que fechou os muros da sua cidade, que fechou os muros como proteção, Pai, para vivenciar, para ter uma vida, Senhor, longe dos inimigos, protegida dos inimigos, que assim possamos fazer e entender. Em nome de Jesus. Amém. Como eu até fui mencionando agora já na oração, né? Essa história é a história do povo de Israel. 445 antes de Cristo. O povo de Israel falhou com Deus. O povo de Israel se desviou do seu Deus. O povo de Israel não ouviu ao seu Deus. Uma nação potência da época chamada Babilônia, vem sobre ela e a ataca, como estava fazendo com todos os outros povos do mundo. Ela estava ganhando frente ali no Oriente, diversas formas, atacando, né, e conquistando. E estava chegando cada vez mais perto de Israel. Israel começa, vamos dizer, a perder o jogo, vou falando a expressão nossa brasileira, né? Perder o jogo, a partir do momento que começa a negligenciar ao seu Deus. Por que isso? Porque Israel entrou numa terra onde no início não era dele. Haviam vários povos que habitavam aquela terra. Quando Moisés adentrou, né, na terra prometida por Deus, que mana leite e mel, né?
Deus falou, vocês estão indo para outros povos que são mais fortes que vocês, mais preparados que vocês. Vocês não estão tão preparados, não estão tão bem formados para enfrentá-los. Tem povos de diversas formas que estão gerações após gerações aí. E eu chamei vocês para que fossem representantes aqui na terra em meu nome. E eu chamei vocês não porque foram um povo forte, é um povo bem preparado, é um povo bonito, com um bom exército, não. Pelo contrário, eu chamei o menor de vocês, o povo mais difícil, com o coração mais duro, mais complicado, para que eu possa manifestar a minha glória, o meu amor, a minha vida para vocês, e vocês sirvam de referência para todas as nações. Israel entra, habita na terra, e passam-se vários anos, várias fases, até que chegamos a essa fase aqui propriamente dita, onde a Babilônia, um outro povo, estava crescendo e estavam atacando as nações. E Israel negligencia as orientações do seu Deus. E Israel passa a ter uma atitude meramente formal, meramente religiosa, meramente, vamos dizer, bater ponto, né? Como a gente fala, bater ponto, botava a blusa lá e não trabalhava, né? Vou dar esse exemplo. Chega no trabalho, entra lá, bota a blusa e não faz nada. Ou seja, estava só em forma, não estava em essência. Não estava se relacionando com o Deus da vida, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Criador de todo o universo, de uma forma completa. Estava simplesmente, Deus está lá cuidando do universo, cuidando do mundo e tal. E a gente vive aqui a nossa vida, vai tocando o nosso barco aqui. Afinal, Deus tem tantas coisas para ver, por que Ele vai se preocupar com a gente? Mas isso era uma mera desculpa para que eles se voltassem para o seu próprio egoísmo, para o seu próprio orgulho, para a sua própria vontade e cuidassem simplesmente dos seus afazeres. Me vem um exemplo, né? Eu vou dar o exemplo do futebol de novo, que o time começa a tomar gol, né? Os bons técnicos já falaram isso, não é na defesa, quando a defesa está com problema, mas é no ataque. Quando falha o ataque lá na frente, o time, né, domina e aí vem no contra-ataque e pega aquele time de surpresa. Aí vem 5, 6 jogadores, a defesa só está com 2, 3, e aí vai e faz o gol. Onde aconteceu o erro? O erro aconteceu lá na frente. O erro aconteceu antes. E a mesma coisa com Israel. Israel se tornou uma nação vulnerável, se tornou uma nação enfraquecida. Por quê? Porque negligenciou essa essência, esse relacionamento com Deus. E com isso, foi caindo, foi fraquejando, foi se tornando negligente, foi deixando a coisa correr, já não botava já não trabalhava o exército, não botava seus guardas de plantões ali que teriam que estar, os príncipes estavam cada um cuidando dos seus interesses. Quando veio a Babilônia foi fácil entrar e derribar. Com isso, Israel tem os seus muros derribados, a sua cidade saqueada, é levada cativa para a Babilônia, muitos são mortos, outros foram para a Babilônia e outros ficaram empobrecidos na terra. Foi assim que termina uma fase antes dessa história de Neemias. Israel chega às ruínas. E aí? Passam-se anos. Passam-se 150 anos. 150 anos em ruínas. Mas Deus não esquece do seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo. O homem erra. O homem tem variação. O homem tem altos e baixos. Como eu costumo falar aqui, né? O homem é vacilão. O ser humano é vacilão. Mas Deus não. Deus é constante. Deus é firme. Deus é santo. Deus mantém. Se Ele tem uma aliança, Ele vai até o final. Ele não esquece do seu povo. Ainda que o seu povo vire as costas para Ele, ainda que o seu povo negligencia Ele continua fiel. Ainda que seja infiel, Ele é fiel. E nisso Ele levanta um homem chamado Neemias. Neemias, copeiro do rei
da Babilônia. Olha que coisa interessante. Um judeu que tinha, né, sido tirado da terra dele, hoje estava servindo lá o rei da Babilônia. E servindo esse rei da Babilônia, ele sabe da história de Israel. E ele começa a ficar incomodado. Determinado tempo da sua vida, ele começa a ficar incomodado. E ele começa a orar, fala, Deus, Deus, Tu és Deus. Olha como é que está lá a nação que é chamada pelo Teu nome. Olha a situação daquela terra. Olha como é que está. Só tem um povo lá que ficou lá, totalmente empobrecido, passando fome, passando necessidade. Outros foram para longe. Não tem mais nação nenhuma. Olha o que ficou. É um bando. Ficou só na história, tudo que o Senhor falou. E Deus toca o coração de Neemias. E Neemias, tocado por Deus, começa a orar, 3 meses orando. E nessa oração, 4 meses, tá? Chegaram a 4 meses orando de jejum e oração. E depois, no final, ele fala com o rei, e fala assim, rei, você me dá a condição de eu ir lá em Jerusalém e reconstruir aquela terra, reconstruir aqueles muros caídos, a situação que está desoladora lá. Sê comigo, o Senhor gosta tanto de mim, eu sou tão benquisto por ti, me ajuda a reconstruir aquela cidade. E assim, o rei, ele acha graça perante o rei e vai reconstruir. Chegando lá, ele consegue juntar um grupo, chegando lá ele vê a terra desolada. E por onde ele começa para reconstruir uma cidade? Interessante isso. Não é pelas casas, não é pelo templo, mas sim pelos muros. Por quê? Porque se ele não botar proteção em volta da sua cidade, continuaria o quê? Os inimigos entrando e saindo. Não teria limites. Os muros, além de impor limite aos de fora, trazia segurança para os de dentro, trazia proteção para os de dentro. Levantar os nossos muros impõe limite para os de fora e impõe segurança para nós e proteção para nossas vidas. Amém, igreja? O inimigo, quando começou a ver Neemias reedificando o muro, consertando a cidade, ajeitando tudo com um povo, você sabe o que ele ficou? Irado, revoltado. O quê? Quem são aqueles israelitas que vão levantar a cidade de novo? De jeito nenhum. Que povinho, esse povo não é nada. Há 150 anos isso aí está destruído. Há 150 anos eles foram levados cativos. Há 150 anos não são chamados mais de povo nenhum. Ele não tem mais nação, não tem mais nada. Quem são eles para levantar? Mas a boa mão de Deus era com eles. E eles começaram a edificar os muros, crendo que Deus estava dando força, orientação, para que eles viessem a reedificar aqueles muros. Só que os seus inimigos não estavam gostando. A igreja, os cristãos, os santos, nós temos inimigos. E o inimigo que é conhecido na palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as forças malignas do mal. O diabo. O diabo tenta falar, quem é você? Quem é você para fechar os teus muros? Quem é você para crescer, para ser uma nova pessoa, para ser uma pessoa realizada, para ser uma pessoa feliz? Olha a tua história, olha a tua vida, olha a história dos teus pais, olha a história dos teus avós, olha a história às vezes até da nação. Tem países, né, que você pode colocar, olha a história da nação. Olha a história da política, da economia. Você não tem estudo, ou você, se tem estudo, negligenciou a vida toda o estudo, ou você não tem isso, você não tem aquilo, ou você é assim. Quem é você para reedificar os teus muros? O inimigo, ele tem, hoje de manhã eu estava falando isso, se ele tem uma força, é a da língua. A da língua o inimigo tem. A palavra de Deus diz que Satanás é o quê? É o pai da mentira. A força do diabo está na mentira. Ele é mentiroso. Hoje eu pontuei de manhã isso bem forte, né? Porque, dando um exemplo,
O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Chegando lá no deserto, o que o diabo fez? Tentou. É só o que ele podia fazer. Aí você vai, mas era filho de Deus. Mas Jesus foi como homem. Então ele foi representando o homem. Então ele foi tentado como um homem, não como Deus. Ok? É isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus, Lucas, Marcos e João. Não vou descer muito a detalhes, mas isso é afirmativo. Qualquer dúvida me procurem depois. Ele foi tentado. O diabo tentou botar pilha nele. Ó, se tu é Deus, faz isso. Se tu não sei se tu é Deus, faz assim. Não, mostra aí para todo mundo que tu veio. E foi tentar. Né? Ele pilha para ver se cai. E a mesma coisa aqui em Neemias, não foi diferente. Em Adão não foi diferente, né? Deus falou para não comer dessa fruta. Come que é bom. Adão podia comer 99% das árvores que tinham lá. De todos os frutos ele podia comer. Mas não podia daquele. Aí o que o diabo fez? Não, come esse. Só o que não pode. O que vai te comprometer. Exatamente naquele ponto. E o inimigo faz isso. Fala, para desviar a atenção do que Deus falou, ele te tenta com outras coisas que vão o quê? Fazer seus muros cair. Fazer você parar a obra que Deus está fazendo na tua vida. Parar a boa obra que Deus começou, que quer completar. Parar você para não falar assim, Deus, continua, completa a obra. Entra na minha sala, entra no meu quarto, entra na cozinha, entra no banheiro, conhece a área, desce lá para o porão. Oh, Deus, eu estou dando liberdade, continua. E o inimigo está vendo que o Espírito Santo está lá fazendo aquela faxina bonita, está botando tudo bonitinho, botando lâmpada nova, pintando a casa, florindo, botando tudo bonitinho. Mas o inimigo fica o quê? Irado, fala, não, você vai terminar essa obra na tua vida? Não, deixa eu pilhar ele. Deixa eu botar uma pilhazinha no ouvido dele. Deixa eu falar que ele é fraco. Deixa eu fazer ele olhar para a situação. Deixa eu fazer ele olhar para ele mesmo. Deixa eu fazer ele olhar para o passado. Não dá. O quê? Você vai conseguir isso? Quem é você para conseguir isso? A gente tem que falar, eu não sou ninguém mesmo não, mas meu Deus... Meu irmão, se eu chamar meu irmão aqui, mó armário ele. 4x3. Encara ele não. Meu irmão Jesus não é fácil não. Eu sou fraquinho, mas se eu falar com meu irmão Jesus, a coisa vai ficar quente. Amém, igreja? Então, ele tenta pilhar, te tirar da visão. Você está reedificando o muro, mas sempre que nós nos envolvermos numa boa obra, vai ter oposição, gente. Não tem jeito. Nós estamos no mundo. O céu ainda não é aqui. Nós estamos caminhando para o céu, mas o céu ainda não é aqui. Aqui é o processo, aqui é uma fase. Nós estamos para lá. Vou chegar lá. E aqui sempre vai ter oposição. Seja na área política, econômica, social, às vezes até amigos, colegas. Bom, vou chegar a você, né? Aquela palavra de desânimo, aí você fala, que nem Jesus, fala assim com muito amor, abraça o irmão, com muito amor, com muito carinho, e fala com ele assim, está amarrado, diabo, está repreendido, em nome de Jesus, eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer, eu vou continuar a obra que Deus está falando para ser feita na minha vida, com muito amor e carinho. Você está na visão da carne, eu estou na visão do Espírito, que é reedificar a minha vida. Amém? Vamos lá em Neemias, capítulo 1, de 7 a 9. Pode acompanhar aqui. Eu costumo pedir para a gente ler junto, que aí poupa um pouquinho a voz do pastor e a gente entende melhor. Amém? Temos procedido de todo ocultamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converteres a mim e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes em
Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Olha a promessa de Deus, olha o Deus fiel. O povo tinha errado, como foi falado, tinha se desviado, mas Deus não esqueceu do seu povo. As brechas estavam abertas, mas Deus fala, se volta para mim. Deus se fala, se volta para mim que eu vou ser a força para que vocês reedifiquem novamente os muros de Israel. Amém? E o coração do povo se inclinou a trabalhar. Isso se chama determinação. O que Deus pede de nós? Determinação. Determinação é uma atitude de crer. Se eu creio, eu sou determinado. Se eu creio, eu oro todos os dias. Se eu creio, eu me comprometo em estar, como eu falei hoje de manhã, na Assembleia dos Santos, junto com outros, congregando, fortalecendo uns aos outros, para que possamos reedificar os muros, cada um reedificando o seu muro. Vamos em frente, você consegue, vamos lá, Deus é conosco, nós vamos conseguir, vai em frente, você vai ter a tua vitória, eu vou ter a minha, está difícil, mas vamos em frente. Você está chorando, eu choro contigo, você está alegre, eu estou alegre contigo, você precisa de oração, eu oro contigo, você ora comigo. Assembleia dos Santos, como diz a palavra de Deus, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Essa é a visão. Isso é determinação, isso é crer, é profetizar que você vai conseguir, porque Deus está conosco. Deus está nesse negócio, Deus está na minha vida. Eu tive uma experiência real com Deus, experimentei que Deus é vivo, e então eu irei conseguir reedificar os meus muros, ainda que demore a minha vida toda. E com certeza vai demorar, né? É um trabalho, é um processo longo, mas eu tenho que começar a levantar esses muros. Eu não posso deixar a coisa aí entregue às baratas, né? Não posso. Não posso ficar deixando a vida me levar, vida leva eu. Não posso. Não posso admitir e fraquejar e falar, vou usar outra música, né? Tá dominado, tá tudo dominado, e falar que o inimigo conseguiu conquistar a minha vida e agora não tem mais jeito. Não posso. Eu tenho que retificar os meus muros pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos, pela vida de outros amigos que virão. Porque assim Deus fará a obra do reino de Deus aqui na terra, através de mim, comigo. Deus não precisa do homem? Não. Mas Ele quer usar o homem? Quer. Então Ele precisa do homem? Precisa. Porque se Deus quiser, Ele levanta das pedras o povo de Israel. Falou isso para Abraão. Se eu quiser, eu levanto dessas pedras filhos de Abraão aí, a hora que eu quiser. Mas eu quero usar vocês. Eu quero usar o homem. Eu quero usar aquele que foi feito à minha imagem e semelhança. Aquele que foi moldado. Aquele que foi artesanalmente feito à minha imagem e semelhança, para que seja referência para outras vidas e que seja o administrador bom e fiel nessa terra, neste mundo. Amém, igreja? Uma grande obra de restaurar os muros. E aí, vem o inimigo tentando pilhar, tentando confundir, tentando trazer lutas para que você pare, para que você desista, para que você pare de orar, para que você pare de louvar, para que você pare de congregar, para que você se feche em você mesmo, se esconda lá dentro da caverna e fique que nem o Chaves. É o Chaves, aquele do filme Chapolin, entra dentro do barril e fica, minha culpa, eu sou uma vítima do mundo, eu sou uma vítima disso, ai, coitadinho de mim, tem peninha de mim, todo mundo quer me fazer mal. O diabo quer te levar para essa história.
O diabo quer te levar para essa vida. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Como eu sou um pobre coitado, todo mundo não presta, só eu que presto. A gente oscila, né? Ou a gente é um pobre coitado, né? Ou a gente é muito ruim, ou a gente é excelentemente bom. A gente não consegue ter um equilíbrio. Que a gente tem que saber que nós somos momentos ruins e momentos bons. Oscilamos nos altos e baixos da vida. E temos que deixar Deus nos reconstruir. Mas muitas vezes entramos e nos fechamos, nos isolamos. E aí não aprendemos com o próximo. Não usufruímos da presença do próximo, dos erros do próximo, mas também das bênçãos do próximo, que nos ensinará no caminhar da vida. As experiências que o próximo está tendo com Deus. Eu posso chegar para o meu irmão e falar: meu irmão, qual a experiência que Deus está te dando? E está te dando essa legal e serve para mim. E você, isso. E a gente vai se relacionando, a gente vai vivenciando. A vida se torna dinâmica, a vida se torna alegre, a vida se torna gostosa. Eu tenho apoio. Irmãos às vezes falham, mas se ele falhou, coitado, é porque ele não estava aguentando nem com ele. Eu tenho que ter também compreensão. Estava difícil para ele, às vezes, ele queria me ajudar, mas nem conseguiu, coitado. E eu vou orar por ele, ele ora por mim, ou um outro irmão vai ajudar. Vamos reconstruir os muros. Muitas lutas fizeram que eles olhassem para a situação, cansaço, desânimo. Na passagem 4:10, nos diz: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Quando as lutas vêm, os desafios vêm, as dificuldades vêm, o inimigo ele é especialista em fazer você olhar para o que está faltando. Ah, está difícil. Ih, vai dar um trabalho construir esse muro. Ih, essas pedras não vai dar para aproveitar mais não. Ih, o inimigo ele é mais alto. E você começa a inventar um monte de desculpa. Olhando para a situação, falando, está complicado. Por que você não vai? Não. Sabe? E o inimigo ele é especialista em fazer você olhar para o que não tem, para o que falta, para o que você não consegue. Mas nesse momento, gente, o grande segredo é olhar para o autor e consumador da tua fé. Eu não estou fiado na minha força, eu estou fiado na força que vem de Deus, que vem do alto, o Deus que me fortalece, o Espírito Santo que foi derramado em mim, no meu coração. Ele é maioria. É isso que a palavra de Deus diz? Maior o que está em nós do que está no mundo. Então, se Deus é comigo, quem será contra mim? Eu vou fazer que nem Davi. Pode vir leão, pode vir urso, que é comigo mesmo. E depois ainda pode vir um Golias. Quem é Golias para desafiar o meu Deus? Aquele baixinho, adolescente, meio franzinho, encarando um homão, né? Um gigante. Imagina. Mas ele não estava olhando para ele. Ele não estava olhando para o preparo que ele tinha de exército para enfrentar gigantes. Ele não tinha feito curso para enfrentar gigantes. Ele não tinha feito preparação para enfrentar gigantes. Ele não tinha feito nada. Ele não era nem do exército. Ele era o quê? Ele era pastor de ovelha. Mas ele falou, eu vou com estilingue, que é o que eu sei. Eu sei jogar pedra na testa dos outros. E essa aqui vai ser certeira. Isso eu sei. E Deus falou assim, não vai na tua força, meu filho. Vai que tu vai mandar lá na testa do bicho lá. Vai cair durinho. Os espias, aí o que acontece logo depois? Os inimigos vêm atacando aqueles muros, vêm querendo atacá-los, e eles percebem que eles têm que tomar providências. Quando estou reedificando meus muros, eu não posso reedificar de qualquer maneira. Eu não posso ir de qualquer maneira, como um bando. Tem que ter uma orientação que vem do alto, que vem de Deus. Ele me dá estratégia. Ele me organiza as ideias, ele me ajuda a planejar. Você vai fazer o seguinte, um grupo vai edificar um muro, e o outro grupo vai ficar com a espada, lança e flecha logo atrás, dando cobertura. Depois troca, hein? Então assim nós vamos fazer, nós vamos organizar a situação. Então de um lado eles estavam edificando o muro, de outro lado eles estavam guerreando. Não podemos ser infantis, crianças.
Aí sim temos que ser maduros. Temos que entender que, ao mesmo tempo que estamos edificando a nossa vida, temos que também ficar de olho que o inimigo está vindo pilhar a gente. O que a palavra de Deus fala? Levantai o escudo da fé. Quantas flechas? O inimigo está mandando flechada. Está mandando flechada, não vai dar certo. Você não consegue. Olha o mundo, olha isso, olha para aquilo outro. Vai lá para o shopping, vai lá para a praia. Não que não seja bom, mas ele começa a botar isso como superior a qualquer outra coisa. Vai lá viajar, vai lá fazer não sei o quê, fazer a tua casa, vai lá se preocupar com isso, vai lá preocupar com aquilo, e você vai negligenciando quem? O Senhor e Salvador da tua alma, o Deus que te dá força para guerrear todos os dias da tua vida. Perde a prioridade. Fazer as outras coisas são importantes, não são ruins, né? Mas a minha prioridade é buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então, os espias avisaram, e aí eles tiveram a revelação da estratégia do inimigo. O Espírito Santo falou, está vindo o inimigo por ali. Aí ele, opa, levanta o escudo aqui. Está vindo lá, opa, levanta aqui. Ele luta aqui, lê a palavra, a espada, a espada, do cristão, palavra de Deus, revelação. Então ele está ligado, ele não está bobo não. Cuidado, tinha um cuidado, ou seja, prudência. Prudência, a palavra de Deus diz que peca, e hoje eu estava botando um sinônimo, né? Pecado igual a erro. Vamos atualizar. Pecado igual a erra quem é precipitado. Algumas vezes eu já errei, porque eu fui precipitado. Ao invés de eu dar aqueles 3 passinhos para trás e ouvir a Deus, não, eu fui sair fazendo. E aí, de boa intenção, o inferno está cheio. Às vezes a gente faz coisas com muita boa intenção, mas se precipita. Não é o melhor caminho. Não é o jeito certo. Melhor dar os 3 passinhos para trás, ouvir a Deus e depois agir. Prudência. Inspecionou a situação, levantou o problema. Muitas vezes a gente quer trabalhar o problema, mas não levanta o problema, não traz ele para análise, não chama outras pessoas de confiança para falar, o que você acha? Dá uma opinião aqui, dá outra opinião ali, pede opinião de pessoas maduras, de pessoas mais experientes, antes de tomar a decisão. Levantou o problema. Estratégia se chama planejamento. Obra e luta. Lutar. Devemos lutar sim. Lutar primeiro por Deus. Mas esse povo, além de lutar por Deus, Neemias mexe nos brios dele. E Deus quer mexer nos nossos brios. Lute, lute, lute pela sua família. Lute. Sua família, se você não lutar, alguém vai morrer. Se você não pagar o preço, você vai deixar... Você não está guerreando aqui, você morreu, sobra para o outro que vem atrás. Alguém vai ter que lutar nessa história. Por que você não luta pela tua família? Luta em nome da tua família. Vai, guerreia, tem bom ânimo por isso. Não luta só pelo teu nome, não. Luta pelo nome da tua família, pelos teus amigos. Luta pela igreja do reino de Deus. Pessoas que você nem conhece, mas que Deus tem um propósito na vida delas sim, e quer levantar e reedificá-las. Luta também por elas. Isso é maturidade. Amém, igreja? Ao som da trombeta, ficar unidos com a voz de Deus. E na voz do Espírito Santo, igreja, o som da trombeta. A trombeta está soando aqui, quinta-feira à noite, domingo de manhã, domingo de noite, para juntar, para a gente ficar unido e guerrear. Nosso Deus pelejará por nós. É certo que Deus está do nosso lado. O Todo-Poderoso, fala para o teu irmão, o Todo-Poderoso, Ele está do teu lado, para você reedificar os seus muros. Amém? Glória a Deus por isso. E para fechar, Neemias 6, 15 e 16. Depois eu tomo água, até terminar. Vamos ler junto? Acabou-se? Pois o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias.
Sucedeu que, vindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios dos nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. O pessoal vai ficar de boca aberta, falar, não é possível. Eu pensei que esse já estava morto, que esse já era. Ele está levantando das cinzas. E está mesmo. E não é possível. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse pastor que vos fala, já passou algumas vezes, e minha esposa está aqui com a testemunha, já viu ele ser levantado das cinzas. E as pessoas olharam e falaram, não é possível, esse cara está vivo ainda? Esse cara ainda está inteiro? Mas já tentamos derrubar esse cara, já levou pernada para tudo que é lado, e esse cara ainda está inteiro, não é possível. É Deus, gente. É Deus. Deus levanta a gente das cinzas. Deus nos reedifica. Deus reconstrói nossos muros, sim. Amém? E eu descobri um outro detalhe tremendo. Bota no 14 aí, por favor. No 15. Em 52 dias eles reedificaram o muro. O povo de Israel atravessou o deserto, não sei se todos sabem, mas podem conferir na Bíblia, era para atravessar em 40 dias. E atravessaram. Chegaram às portas lá do Rio Jordão. Mas não creram. E por que não creram? Ficaram 40 anos na porta, ali no deserto, com os povos que estavam ali, os nômades, ali, aquele povo, e não entraram na terra. Ficaram 40 anos ali porque não creram. Esse povo, através de Neemias, com o líder Neemias, creram e reedificaram o muro em 52 dias. Gente, 150 anos de Israel destruído. Em 52 dias foi reconstruído. Vocês conhecem um ditado que diz o seguinte, né? Para destruir é rapidinho, para reconstruir demora? Com Deus não. Com Deus não. Com Deus, em 52 dias, menos de 2 meses, eles reconstruíram o muro. Se nós crermos, obedecermos a Deus, andarmos pela orientação de Deus, demora pouco. Amém, igreja? Amém. Tem muros das nossas vidas que estão caídos, que estão com brechas. Pode demorar o tempo que você crer ou obedecer. Depende de nós. Depende do quanto nós vamos ser flexíveis à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Se fecharmos o coração, podemos ficar até 40 anos, mas podemos demorar só 52 dias. É possível. Amém, igreja? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a nos reconstruir, Pai. Ajuda, Senhor, dá-nos visão, Senhor. Queremos estar determinados. Queremos dizer sim para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, tenha total liberdade para nos ajudar a reconstruir, a enxergar as brechas, Senhor. Aonde estão as brechas, Senhor, que têm nos tornado infelizes, Senhor? Onde estão as brechas que têm, Senhor, nos minado? Onde estão as brechas, Senhor, que têm nos angustiado? Onde estão as brechas que têm nos desesperado, Senhor? Oh, Pai, nos trazido medo, Senhor, aflições de diversas formas. Pai, reivindicamos, Senhor, segundo a Tua misericórdia e graça, Pai, para que Tu tenha toda a liberdade para reconstruir, Senhor, nos ajudar a reconstruir os muros, Pai. Contamos com a Tua boa mão conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos determinados, Pai, a não tirarmos os olhos do autor e consumador da nossa fé, Pai, a levantarmos o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno, as mentiras do inimigo que tentam nos neutralizar, Senhor. Sabemos que a nossa parte, Senhor, é permanecer firmes. A nossa parte, Senhor, é ser determinados, Pai. É sermos convictos, é crermos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser fortalecidos também nisso. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Mas, Pai, queremos confessar que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua unção, da Tua graça, do Teu amor derramado em nós todos os dias, Senhor, para que possamos, Senhor, caminhar em vitória, Senhor.
Oh, Pai, sabemos que fazendo assim, Tu irás derramar, Senhor, a Tua boa mão, Senhor, irá fazer diferença, Senhor, nas nossas vidas, irá nos fortalecer, irá nos firmar, irá, Senhor, nos dar vitória. O sobrenatural irá acontecer, os milagres irão suceder, Senhor, porque estamos crendo, ousando crer, ousando caminhar, ousando, Senhor, profetizar, ousando Te buscar, ousando declarar a Tua palavra, Pai, nos momentos bons ou nos momentos difíceis, Senhor, não nos afastarmos de Ti, não sermos simplesmente religiosos, superficiais, mas não, Pai, mas aprendermos a ter intimidade contigo, um relacionamento vivo contigo. Nos ajude, Senhor, a romper, Pai, em fé, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Leva, Senhor, a Tua igreja a uma maturidade, Senhor, e uma maturidade que é a maturidade espiritual, que é a maturidade de relacionamento, Pai. Que possamos ter corações de criança, mas não sermos infantis, Pai. Não infantis porque temos uma guerra a ser guerreada, temos uma luta a ser travada, Senhor, todos os dias da nossa vida. Oh, Pai, e sabemos que Tu queres, Senhor, nos dar a vitória, Pai, dia após dia. Queremos aprender a nos posicionar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém.